Salve, salve, rapaz! Está começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do Portal Roma News. E no episódio dessa semana nós vamos falar sobre a goleada sofrida pelo Paysandu contra o Ipiranga na Série C e também o empate do Papão contra o Cametá na disputa do terceiro lugar do Parazão. Além disso, a terceira derrota consecutiva do Remo nessa Série C de 2023. Fique por aí que está começando mais um Podzão. Pois é, rapaziada, então no Podzão dessa semana vamos falar sobre esses assuntos que já relatei antes da nossa vinheta de abertura. Queria aproveitar para pedir para vocês deixarem um like já nesse vídeo e se inscreverem também no nosso canal oficial aqui do Roma News no YouTube, que tem muito conteúdo gratuito e de muita qualidade para você que nos acompanha, inclusive o portal. A gente completou 5 anos de história nesse último final de semana, 5 anos de Roma News. E hoje na bancada aqui do Podzão, Lucas Neves do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala, galera, nós estamos juntos. Arlen Thiago também do Futebol Paraense. Salve, Arlen. Fala, Alexandre, Lucas. E aí, pessoal, vamos lá falar, né? Futebol paraense desse final de semana. Exatamente. Uma pincelada rápida pelo que aconteceu no jogo de abertura da terceira rodada da Série C, que foi a derrota do Paysandu para o Ipiranga lá em Erechim, 5-0. A derrota que abalou muito, né? O elenco bicolor. Era o segundo jogo do Marquinhos Santos no comando do time e levou logo uma saraivada, né? 5-0 para desestimular principalmente a torcida, né, Lucas? Pois é, cara, o Marquinhos Santos, na verdade, ele ainda não teve tempo direito de treinar, né? No jogo de ontem ele até reclamou que ele chegou agora, foi 2 jogos fora de casa, agora o terceiro contra o Cametá, e o Paysandu irreconhecível em campo, foi dominado completamente. Teve falha novamente do Thiago Coelho, teve novamente jogador expulso, aí fica difícil, né? Antes da expulsão, não era um jogo assim tão superior do Ipiranga, mas depois o Paysandu ficou completamente entregue. Exatamente. O que acontece, o time do Paysandu, né? O Thiago salvou também, né? Salvou algumas ali, fez umas defesas importantes, né? Mas aquele lá foi completamente... Ele falha em 2 gols ali do Ipiranga, pelo menos. Né? Pois é, né, cara? Compromete muito isso daí. E o Thiago que estava numa ascensão, numa crescente muito boa aí do Campeonato Paraense, mas aí isso daí traz uma certa desconfiança, né, ali pro time, porque você confia muito no cara que está no gol a partir do momento em que ele faz defesas ali, que tem que ser normais, né? E quando ele dá uma tropeçada, isso daí traz uma certa instabilidade ali, eu penso que para o time. A gente, inclusive, deseja melhoras para o Thiago. Ele teve que ser internado às pressas, né, por uma crise de apendicite. Teve que fazer cirurgia, deve ficar fora aí de mais algumas semanas, né, pelo menos os próximos 3, 4... Porque o Paysandu tem jogo a rodo, né, nesses próximos 15 dias. Então, vai ficar de fora de pelo menos em uns 4 jogos. Não deve jogar a decisão da Copa Verde, né, contra o Goiás. O Thiago já esteve aqui com a gente como goleiro do Clube do Remo e como goleiro do Paysandu. Então, melhora, Thiago, fique tudo bem. E aí ontem, Cametá e Paysandu, jogo de ida da decisão no terceiro lugar, vale muito, vale vaga na Copa do Brasil. A gente viu o quanto é rentável a Copa do Brasil para os clubes paraenses. E 1-1, um jogo que não foi tão iluminado assim, nem do Paysandu e nem do Cametá. O Paysandu com um time mais do que B, eu acredito, né? A gente não teve Mário Sérgio, não teve Vinícius Leite, eu acho que de estrelas mesmo ali, o Bruno Alves só, né, no time do Paysandu, que o torcedor bicolor está acostumado a ver. Acabou saindo na frente, parecia que o Paysandu ia manter a pegada ao longo do jogo, o gol do Naylor, né, voltando, fazendo gols, né, ele estava sumido desse time do Paysandu, importante a volta do zagueiro fazendo gol. E o Cametá ali consegue um empate, né, com o gol do Wendel. E no final até que faz uma certa pressão e o Gabriel Bernard substituindo muito bem o Thiago Coelho que a gente falou ainda agora. Cara, isso aí, né? O Bruno Alves, como tu falou, o principal nome, talvez. Ele até tentou um chute de fora da área no começo rasteiro, não levou muito perigo. Mas o destaque da partida realmente foi o Gabriel Bernard. No primeiro tempo já ele fez 3 grandes defesas, né? Quando o Paysandu estava na frente. Depois que o Cametá conseguiu um empate, continuou fazendo boas defesas. E é bom saber para a torcida do Paysandu, né? Que sem o Thiago Coelho, tem o Gabriel Bernard que dá conta do recado. Uma vaga na Copa do Brasil, né? Assim, ainda está em aberto, o jogo empate. Bom para o Cametá, que
mesmo desfalcado, conseguiu ali imprimir um bom jogo, né? Garantindo o empate, porque isso é importante para o time de Cametá, né? O Cametá que, cara, assim, surpreendentemente, né, fez uma temporada esse ano, na 2023, muito boa, né? A gente tem que tirar o chapéu ali para a presidência, para a diretoria, né, que está fazendo assim um trabalho, o Rogerinho Gameleira também, fazendo um trabalho muito bom, colocando um time bastante competitivo, né? Então tem que parabenizar aí todo o trabalho realizado no Cametá, né? Porque a gente sabe da dificuldade, um time que está na segunda divisão do Paraense, ele vem para a elite, você montar ali com... Demora para engrenar, né? Isso, com pouco recursos, né? Mas aí o Cametá, os atletas, eles honraram a camisa e fizeram ali uma partida decente diante da sua torcida. E estão buscando esse terceiro lugar aí na... Confronto aberto, né? Pro jogo de volta, né? Cara, confronto aberto, apesar do Paysandu ser favorito, tudo pode acontecer, né? Vídeo Águia de Marabá. O problema, eu acho que... Exatamente. O problema do Paysandu é que não tem os jogadores que chegaram pra Série C, né? Giovani não pode disputar. Elenco bem desfalcado. O Vinícius Leite... Giovani tava ontem. O Giovani jogou ontem? O Giovani jogou ontem, Teve até a situação da chuteira. Olha, isso que me lembrou agora. Ele correndo sem a chuteira em campo, é verdade. Lembrei. O Vinícius Leite pode jogar, mas não foi escalado ontem, né? Mas, enfim, o Paysandu, por exemplo, não tem lateral direito pro Parazão. Sim. E nem pra Copa Verde. É, inclusive, nosso próximo assunto. Agora, meio de semana, quarta-feira, Paysandu e Goiás. Goiás e Paysandu. O jogo de ida é... Boa pergunta. Aqui, né? É aqui em Belém, Isso. No Mangueirão, Paysandu e Goiás. Goiás, time de primeira divisão, venceu o Botafogo no final de semana. O Botafogo vinha invicto, vencendo todas as partidas, e o Goiás bateu o fogão. Sem o Nicolas agora, né? Não tem o Nicolas para fazer a lei do ex contra o Paysandu, mas o elenco do Paysandu aos pedaços para essa Copa Verde, né? Poucos jogadores inscritos, a gente deve ver mais ou menos o que foi o time contra o Cametá, acredito eu. O Marquinhos talvez deva ter dado rodagem para esses jogadores. Ontem, por exemplo, o Alex Matos entrou no jogo do Paysandu, um pouco acima do peso, achei ele, mas é um jogador que a gente não via há tempos no Paysandu. Mas quais que são as prospecções de vocês para esse duelo? O Marquinhos Santos vai ter que quebrar a cabeça, porque o único lateral direito inscrito era o Samuel Santos, foi demitido do Paysandu, não joga mais pelo Papão, mas vai ter que ser uma remontada bicolor aí para poder enfrentar um forte adversário, né? Cara, eu acho que a Fiel Bicolor vai ter que se agarrar nas duas extremidades do campo, que é o Mário Sérgio e o goleiro Gabriel Bernardo. Para mim, é a grande esperança do título, né? Tem muita gente falando que tem que focar na Série C, para não ser rebaixado, mas a Copa Verde é muito importante, né? Justamente pela vaga, na terceira fase da Copa do Brasil. Apesar dos protestos da torcida de querer levar o jogo para Curuzu, fazer aquele caldeirão, afinal vai ser no Mangueirão mesmo, e eu acho que o Paysandu tem plenas condições de vencer. O Goiás, ele realmente venceu o Botafogo, mas antes ele tinha sido goleado pelo Palmeiras, né? Sim. Eliminado aqui pelo Águia na Copa do Brasil. Eu acho que a disputa, o Goiás tem só um pequeno favoritismo, na minha opinião. Eu penso que o time do Paysandu tá meio quebrado, né, cara, para essa final aí. Aí, mais uma vez, a gente vai na tecla. Será que esse planejamento para esse ano foi meio capenga, né, como dizem por aí? Porque, assim, o time está quebrado pro Parazão, né? Alguns jogadores não puderam estar presentes ontem, né, foram dispensados. Os que foram contratados para o Paraense já foram dispensados. Digamos aqui o caso do Eric, que era um lateral que poderia contribuir agora, né? Na Copa Verde também. Então, assim, eu penso que agora a Copa Verde ela é mais relevante, uma visão panorâmica dos campeonatos, tendo em vista porque são 3 milhões, né? A vaga ali na terceira fase da Copa do Brasil para o ano que vem. Então, eu penso que tem que voltar os olhos aí para a Copa Verde, porque é um título, já garante essa grana, né? E é um título. O Paysandu é o maior campeão da competição. Isso. Então, assim, eu não sei como é que esses caras vão fazer, rapaz, para mudar essa chave, né? Essas derrotas aí, essa derrota significativa de 5-0, né? Aí você vai para um Paraense, empata
contra o Cametá, né? Assim, colocando ali uma equivalência, né? O Paysandu era favorito diante do Cametá, né? Então, aí empata, aí vai para uma final, aonde o adversário venceu o líder de uma competição de Série A, que esse líder venceu o Flamengo também, né? Então você vê assim, quem é que está mais preparado? É certo que durante as semanas elas vão, as configurações, né? Os times eles vão variando, né? Vão oscilando, mas o time do Paysandu vai ter que ter muito poder de reação, de concentração para essa final diante do Goiás, né? Se quiser o título de fato, né? Vai ter que ser aquele Paysandu que venceu o Remo na semifinal da Copa Verde no segundo tempo, né? E para fazer um resultado bom aqui em Belém, para ir para o segundo jogo em Goiânia e trazer esse título, trazer aí essa vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Vamos falar agora do Clube do Remo, porque as coisas não andam nada boas, né, lá pro lado do Baenão. Ontem o Remo perdeu para o Amazonas por 2-1 e acumulou sua terceira derrota seguida nessa Série C. 3 jogos e 3 derrotas. O Remo não consegue somar pontos nessa Série C e esse já é o pior início da história do Leão no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. O Remo, com perdão da palavra, né, foi sassaricado, né, ontem lá no Baenão. Sassá fez 2 gols de centroavante e a crise instaurada no Baenão. Vocês veem luz no fim do túnel para o Marcelo Cabo depois de 3 derrotas seguidas? Só se ganhar o Parazão, eu acho. Só se for campeão. Aí dá aquela sobrevida, né? Mas se perder, olha, eu acho que já é tragédia completa esse início do Remo. Tragédia é lutar para não ser rebaixado. Assim, eu acho que já é de certeza que o Remo não vai ficar entre os 8 e a cada rodada vai ser luta para não cair. Porque assim, além de perder 3 partidas, foi 2 em casa. Do jeito que foi, né? Jogando não só a derrota, mas jogando muito mal futebol, que assim, não projeta nada pro torcedor no futuro. E o Marcelo Cabo, que era só amor, né, com a torcida um tempo atrás, o pessoal já quer a cabeça dele. Pra você ver como é o futebol, né? Arlen, tu tava lá no Baenão. Ia continuar alguma coisa? Não é isso. Tava lá no Baenão ontem. Como que foi o clima depois dessa derrota? A torcida bastante, assim, na bronca, né, com o time, com o elenco, na saída lá para o vestiário, tanto no intervalo do primeiro tempo quanto no final do jogo, arremessando ali objetos, copos descartáveis e tal, não aceitando a postura do Remo diante da partida, né? Ali uns erros de passe 3, 4 metros ali, como os caras chamam, né? Errando no ponto futuro ali o passe. Então isso daí é preocupante, né? O Marcelo Cabo parece que é a primeira vez na Série C, né, que ele dirige. Primeira disputa dele de Série C. Pois é. Então penso que o modelo de jogo dele está deixando a desejar, né? Vai ter que trazer eu penso, né, que se for trazer um treinador, vai ter que ser aquele cara que conhece a Série C, que sabe como tem que jogar uma Série C, porque são campeonatos diferentes, né? Série C, Série B, onde os atletas também eles têm um estilo de jogo diferente. Ontem lá na entrevista, na coletiva, ele disse assim que ele deixou entender, né, que ele não entende como que está sendo esse início, né? Acho que nem ele está entendendo isso, porque ele trouxe atletas, né, digamos assim, com uma qualidade para jogar aí, atletas que são difíceis de encontrar no mercado, esse é o termo que ele colocou, e que ele não compreende o que está acontecendo, o que ele tem que fazer, né? Então, para um treinador falar isso, é porque ele está se encontrando, ele vai ter que se encontrar, se descobrir nesse campeonato. Só que o problema... é o erro, né? Ele é o treinador, ele devia saber os erros da equipe, né? Eu até queria te perguntar, né, tu tem mais acesso aos bastidores, se tu sabe de alguma informação lá dentro, alguma coisa estranha, né? Elenco rachado. Pois é, o que... falando de jogadores incomodados com aumento de salário de outro. Não, eu não vou precisar, mas o que acontece é que o que rola é que ele perdeu o elenco ali, alguma coisa nesse sentido, né?
Eu acho que o último jogo bom do Remo foi... Bom, tirando jogos contra o Cametá, a gente está falando de outro nível, né? Foi a disputa da Copa do Brasil contra o Corinthians, os 2 jogos, né? Apesar de ter perdido o jogo da volta lá em Itaquera. Mas onde o Remo até certo ponto fez frente ao Corinthians e tal. Depois disso, parece que o Remo desaprendeu a jogar, né? Nesse jogo contra o Corinthians, né, na realidade aqui, o Corinthians ele foi para cima. Ele é bastante, como eu posso dizer, as linhas são altas, né? Então o Remo teve espaço para poder fazer um jogo ali, onde ele fez aqueles 2 gols. Já os times que o Remo está enfrentando são times que são muito rápidos na recomposição. Então o Remo tem dificuldade para fazer essa aceleração para surpreender o adversário, né? Os jogadores ontem são atletas que já até passaram pelo Remo, né? Ontem do Amazonas, e o time do Amazonas muito bem organizado, né? E dificultou bastante, né, a situação. Se não fosse aquele pênalti ali, acharia muito difícil o Remo ter agora desorganizado a zaga, viu? O Remo, cara... Os 2 gols do Sassá são 2 bolas na costa do Diego Ivo, do Diego Guerra. Ele antecipa o Diego Guerra nos 2 gols. Não, os 2 gols ele passa na frente do Diego Guerra. Um dois que o cara... Ele escolheu para quem ia tocar aquela bola ali. Né? E 2 assistências do Renan Castro, que jogou Série C pelo Remo no passado. Verdade. E aqui corria com o freio de mão puxado. Ontem foi um dos destaques do Amazonas. Isso. Jogou muita bola. E assim, a Série C é uma competição curta. O Sim. Remo vai ter pouco tempo de reação. Não é uma Série B da vida, que o Marcelo Cabo está mais acostumado, né? Tem que reagir rápido, senão vai ser rebaixado. Tem que ter uma vitória. A 4ª e na 5ª rodada tem que pelo menos ganhar uma, pô. O que o torcedor pensa, vendo nas redes sociais aqui, já tem gente pedindo a saída do Marcelo Cabo, óbvio, é de se esperar depois de 3 derrotas seguidas. Já pedindo o Hélio dos Já Anjos. pedindo o Hélio dos Anjos. Ontem estavam pedindo o Marchiori também. O time dele, tá na lanterna da Série B, eu não estou lembrando qual foi o time dele, mas foi demitido. Está livre no mercado. E aí tem gente que também, o torcedor mais esperançoso, se agarra na campanha feita pelo Vitória no passado, que tinha uma vitória nos primeiros 5 jogos e depois disso deslanchou, né? Segundo turno, né? Não tem segundo turno, na outra metade, Não, né? sim, Nos outros jogos só venceu e empatou. Mas o problema é que a gente não consegue vislumbrar isso no Remo, né? O time desaprendeu tudo que parecia que tinha de azeitado no time, né? Jogadas rápidas, tabelas, dribles. Pablo Roberto completamente sumido no jogo. Richard Franco, mesma coisa, né? E aí no abafa já ontem o Marcelo Cabo tira o Diego Ivo, põe mais um meia atacante, tira o lateral esquerdo, põe o Pedro Vitor, né? O Canu também, ele não entrou bem ontem, cara. Ele estava um pouco perdido. Eu acho que a movimentação ali, ele ficou um pouco perdido. Errava alguns passes também, né? Acho que a verdade é que o Remo perdeu todos os pontos positivos que tinha no início da temporada, né? Foi, né? O Remo perdido em campo, quem entrou mal. Isso de se agarrar ao Vitória, que foi no ano passado, acho muito equivocado. 2 equipes completamente diferentes, né? O Vitória é uma outra estrutura já de Série B. O Remo, eu não acho que a torcida tem que se esperançar com isso. Acho que a torcida tem que acordar para a realidade. E, infelizmente, para a torcida do Remo, a realidade é luta contra o rebaixamento. Eu ainda não quero entregar os pontos. Eu acredito ainda que o Remo, Remo e Paysandu, eles vão classificar sim, né? Tá sendo um início difícil, cara. Um início assim muito ruim, as 2 equipes. Mas eu acredito que a partir da 5ª rodada a gente vai estar aqui daqui a 2, 3 semanas aí comemorando aí a vitória, uma vitória do Remo e Paysandu. E saindo dessa situação, né? Mudança de treinador, eu penso que a partir da 5ª rodada, viu, Lucas, Alexandre? Se isso não melhorar... Cara, nas redes sociais já tem gente aí dizendo em repar na Série D. O pessoal tá... Rapaz, eu não quero cobrir a Série D, não dá, não tem condições. Falando em Série D, dá os resultados, né? O Águia Tuna perdeu pro São Raimundo 3-1, correto? Sim. E a Tuna conseguiu sua primeira vitória de no virada confronto contra o Nacional. Massa, né? O Nacional venceu
ontem lá no Souza, deslanchou a turma finalmente nessa Série D. Boa sorte para os dois clubes na quarta divisão. Quarta-feira agora, Paysandu e Goiás, final da Copa Verde, jogo de ida. E na quarta rodada da Série C, Parazão não. A gente ainda tem Parazão também na quinta, né? Remo e Águia e Remo lá no Zinho Oliveira, também de noite, primeiro jogo da final. Depois na Série C, domingo, Paysandu em Manaus, jogo de nortistas, né? Nortistas. Parauaras contra Manauaras. Jogo de 6 pontos, exatamente. Manaus, mais uma vez, com muitos ex-Remo e Paysandu, né? Tem o Charles, que subiu, né, com o Remo para a Série B, jogou na Série C. E depois, na segunda-feira, São José e Remo enfrentando o sintético do São José. Rapaz, o Remo já conhece esse sintético aí, não tem E muitas boas recordações. Né? Nunca se dá bem no sintético do São José, lá do estádio do Zequinha. Enfim, meus amigos, acompanhem então os bastidores de Remo e Paysandu, muita coisa acontecendo, os bastidores efervescentes, que só você ficar ligado lá no Portal Roma News, nossa editoria de esportes. Valeu, Lucas, obrigado, mano, mais uma participação. Valeu, tamo junto. Arlen, a galera que quiser acompanhar os vídeos lá do Futebol Paraense, como é que faz? @Futebol Paraense, a gente dá lá os bastidores, resenhas, transferências, contratações, pontuação, classificação, tudo. Meme. Meme. Não, pior que a gente não vai muito pra zoeira não, mano, porque eu frequento os estádios, aí os caras não entendem. Ficam mordidos. Muita gente fica atribulada. Tá certo, rapaziada. Só lembrando, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal e confere também os nossos outros conteúdos, temos outros podcasts, programas, matérias especiais, enfim, e a editoria de esporte lá no romanews.com.br. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, porque o Remo joga na segunda. A gente faz esse fechamento de semana dos times paraenses na quarta divisão, Campeonato Paraense, Copa Verde e Série C de 2023. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.